Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula e o tema de hoje é os ácidos nucleicos e o código genético para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha, ajuda o profissional da educação a continuar gravando essas videoaulas. Minhas redes sociais estão aqui. Me segue aí no Instagram e no Facebook. Valeu, galera! Vamos à aula! Vamos focar. Então, galera, vamos à aula sobre os ácidos nucleicos e o código genético. Primeiro, nós precisamos compreender que o material genético de todos os seres vivos é o DNA. E o DNA é considerado a molécula da vida porque ele comanda a produção das proteínas que desempenham 99% de todas as funções dentro das unidades celulares. Auxiliando o funcionamento do DNA, nós temos o RNA. Mas é muito importante lembrar que os ácidos nucleicos são constituídos por unidades constituintes ou constitucionais chamadas de nucleotídeos. Ácidos nucleicos, dois tipos, DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Unidades constituintes desses dois ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Já os nucleotídeos são constituídos por três componentes. O primeiro componente é o ácido fosfórico ou grupo fosfato. O segundo componente é um açúcar pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose. O terceiro componente são as bases nitrogenadas. Bem, existem dois tipos de bases nitrogenadas. Existem as bases púricas ou purinas, sendo representadas pela adenina e a guanina. Adenina representada pela letra A, guanina representada pela letra G. E existem as bases pirimídicas ou pirimidinas, que são representadas pela timina, pela citosina e pela uracila. A timina é representada pela letra T, a citosina representada pela letra C e a uracila representada pela letra U. Bem, galera, no DNA, as bases púricas sempre pareiam com as bases pirimídicas, sendo a adenina pareando com a timina através de duas pontes de hidrogênio e a guanina pareando com a citosina através de 3 pontos de hidrogênio. É muito importante você ficar ligado no número de pontos que faz a ligação entre essas bases nitrogenadas, porque às vezes a questão exige o seu conhecimento no número de pontos que liga a adenina à timina e liga a guanina à citosina. Já no RNA, as bases púricas continuam pareando com as bases pirimídicas, só que a adenina, ao invés de parear com a timina, ela pareia com a uracila, porque não existe timina no RNA. No lugar da timina entra a uracila. E a adenina, ela continua pareando através da ligação de duas pontes de hidrogênio junto à uracila. A guanina, ela pareia com a citosina e está ligada pelas mesmas 3 pontes de hidrogênio que fazem a ligação na molécula do DNA. Essa diferença entre o pareamento das bases do DNA e RNA, ela é muito importante porque é uma informação cobrada em todos os vestibulares do país. Então, no DNA, adenina, timina, guanina, citosina. Adenina, timina, 2 pontos de hidrogênio, guanina, citosina, 3 pontos de hidrogênio. No RNA, adenina, uracila, 2 pontos de hidrogênio, guanina, citosina, 3 pontos de hidrogênio. Os ácidos nucleicos são macromoléculas chamadas de polinucleotídeos. E o DNA, especificamente, ele é responsável pelo controle da síntese proteica em todos os seres vivos. É por isso que o DNA é considerado ou chamado a molécula da vida, porque o DNA ele sofre pressão do meio, consequentemente essa pressão do meio acarreta a ativação ou inativação dos genes, promovendo justamente o aparecimento das características fenotípicas que podem ser visuais
ou não. Mas por que não somente visuais? Porque existem diversas características que são expressas pela ação do DNA que não são visíveis, como por exemplo a síntese de uma enzima, a síntese de uma característica interna, a síntese de uma proteína transportadora ou de açúcar ou de gás, oxigênio e CO2. Então, o DNA é considerado a molécula da vida porque ele comanda a síntese das proteínas nos seres vivos. E o processo de síntese proteica acontece a partir do momento que o DNA passa a produzir o RNA mensageiro, né? A gente vai ver a posteriori que existem 3 tipos de RNAs mensageiros. Esse RNA mensageiro ele será lido pelo ribossomo e o produto final da leitura do RNA mensageiro é justamente uma unidade proteica que irá desenvolver uma função específica, desenvolver ou desempenhar uma função específica. O DNA apresenta a sua estrutura em formatação de dupla hélice, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que o DNA é uma fita dupla, né? Ele possui a fita da direita e possui a fita da esquerda, com a formatação em dupla hélice. Ele tem um formato helicoidal. Já o RNA geralmente se mostra ou se apresenta em cadeia simples, mas também existem filamentos DNAs com a formatação da cadeia dupla. Com relação ao DNA, só lembrando, é importante você entender que a fita da direita do DNA ela é chamada de fita 3' e a fita da esquerda é chamada de fita 5'. Com relação à união entre os nucleotídeos para a formação da estrutura do DNA, precisamos entender que os nucleotídeos eles são ligados de 2 formas. Eles são ligados um ao outro inferiormente, e essa ligação nós chamamos de fosfodiéster, e depois que a fita é formada, a partir da união dos nucleotídeos através da ligação fosfodiéster, essas fitas elas são unidas entre si. Então, cada nucleotídeo, por sua vez, através das bases nitrogenadas, serão unidos entre si através das ligações pontos de hidrogênio. E aí, essas 2 fitas de DNA, elas são conectadas entre si. O DNA possui capacidade de autorreplicação devido à ação da enzima chamada de DNA polimerase. Essa enzima, ela é responsável pela quebra das pontes de hidrogênio e, consequentemente, pela montagem de 2 novas fitas. A replicação semiconservativa do DNA é chamada de replicação semiconservativa porque da fita original, 2 fitas são conservadas para a origem de 2 novas fitas, levando em consideração a mesma estrutura do DNA original. Então, uma fita DNA origina 2 novas fitas no processo chamado replicação semiconservativa devido à ação da enzima DNA polimerase. Durante a replicação semiconservativa, pode acontecer o que nós chamamos de mutações pontuais. A taxa de mutações pontuais ou de mutação pontual é de 1 a cada 10 bilhões de bases nitrogenadas que compõem a estrutura dos diversos tipos de DNAs que compõem os seres vivos na natureza. Uma outra informação importante é que a enzima transcriptase reversa também é um tipo de DNA polimerase. E aí, consequentemente, a taxa de mutação com relação à ação da enzima transcriptase reversa é de 8 a cada 10 mil bases. É por isso que os vírus eles apresentam uma altíssima taxa mutacional, principalmente os RNAs vírus, evidentemente. Agora, esses mecanismos mutacionais, eles são de suma importância para que ocorra o que nós chamamos de variabilidade genética. Já o RNA, ele, de um modo geral, tem a formatação simples, mas você também poderá encontrar RNA com a fita dupla. Existem 3 tipos de RNAs. Existe o RNA ribossomal, também chamado de ribossomo, que é responsável pela leitura do RNA mensageiro, que é um outro tipo de RNA, e existe também o RNA transportador. Então, existem 3 tipos de RNAs. O RNA ribossomal, o RNA mensageiro, que carrega as informações do DNA, objetivando o processo de síntese de proteínas, e o RNA transportador, que é responsável pelo transporte dos aminoácidos. Agora, como eu falei para você, o DNA produz o RNA mensageiro, o RNA mensageiro é lido pelo ribossomo, que é um tipo de RNA, e o produto final dessa leitura é justamente uma proteína. Agora, como é que o DNA produz o RNA mensageiro? O DNA produz o RNA mensageiro
porque este sofre a ação de uma enzima chamada de RNA polimerase. Essa enzima, ela atua em um dos lados da fita DNA, ou do lado direito, ou fita 3' ou do lado esquerdo, ou fita 5', e a partir daí, de acordo com o lado da ação da enzima RNA polimerase, haverá a transcrição de uma dessas fitas. Com a transcrição de uma dessas fitas, um RNA mensageiro será produzido em meio intranuclear em um processo que eu vou chamar de transcrição. Então é desta forma que o RNA mensageiro é originado no DNA. Então, galera, essa foi a aula ácidos nucleicos. Eu tenho certeza que você adorou. Eu sou o Edivaldo Nascimento, o seu professor de biologia do canal Vamos Focar. Se inscreve aqui no meu canal, dá aquele joinha e aperta o sininho para você receber todos os meus vídeos. Um forte abraço e até a próxima aula.